Em setembro de 1944, nas planícies enlameadas do norte da França, as forças aliadas avançavam implacavelmente em direção às fronteiras da Alemanha. A Operação Market Garden havia sido lançada, e o Reich de Hitler recuava em todas as frentes. Mas enquanto os aliados celebravam suas vitórias, nas fábricas secretas da Alemanha nazista, engenheiros trabalhavam febrilmente em um projeto que prometia mudar o rumo da guerra. O Panzerkampfwagen 8 Maus, o tanque mais pesado já construído na história. A história do Maus começa muito antes, em 1942, quando Adolf Hitler, obcecado pela ideia de superioridade tecnológica alemã, convocou Ferdinand Porsche para criar o tanque definitivo. Hitler queria uma fortaleza móvel, algo tão poderoso que pudesse enfrentar dezenas de tanques inimigos sozinho. Porsche, sempre ambicioso e disposto a agradar o Führer, aceitou o desafio sem hesitar. O projeto recebeu o codinome Mammut, mas posteriormente foi rebatizado de Maus, rato em alemão, uma ironia típica do humor negro alemão, considerando que o veículo seria o exato oposto de algo pequeno e ágil. As especificações do Maus eram absolutamente extraordinárias para a época. O tanque pesaria impressionantes 188 toneladas, quando totalmente carregado, mais do que qualquer veículo de combate terrestre já imaginado. Sua blindagem frontal teria 240 milímetros de espessura, tornando-o praticamente invulnerável aos canhões antitanque aliados da época. O armamento principal consistia em um canhão KWK 44 de 128 milímetros, capaz de perfurar qualquer tanque aliado a distâncias superiores a 2 quilômetros, e um canhão coaxial de 75 milímetros para alvos secundários. A torre sozinha pesava 55 toneladas, mais que muitos tanques médios completos. Porém, desde o início, o projeto enfrentou problemas que deveriam ter sido sinais claros de sua inviabilidade. O primeiro e mais óbvio era a mobilidade. Nenhuma ponte existente na Europa poderia suportar o peso do Maus. Os engenheiros desenvolveram então uma solução engenhosa, mas extremamente complexa. O tanque seria capaz de vadear rios completamente submerso, usando um sistema de snorkel e sendo guiado por cabo por outro Maus na margem oposta. A ideia era tecnicamente impressionante, mas praticamente absurda em condições de combate real. O motor era outro pesadelo logístico. O Maus utilizava um motor Daimler-Benz MB509 de 12 cilindros, produzindo 1.200 cavalos de potência. Parece impressionante até percebermos que esse motor precisava mover 188 toneladas. A velocidade máxima teórica era de apenas 20 km por hora em estradas pavimentadas, e em terreno irregular, o tanque mal conseguia atingir 13 km por hora. Para efeito de comparação, um soldado de infantaria em boa forma física poderia correr mais rápido que o Maus. O consumo de combustível era catastrófico. O Maus consumia aproximadamente 500 litros de combustível a cada 100 quilômetros em condições ideais, considerando que a Alemanha, em 1944, já sofria com escassez crítica de petróleo devido aos bombardeios aliados nas refinarias sintéticas. Colocar o Maus em operação significaria desviar combustível precioso que poderia abastecer dezenas de outros veículos militares. Mas Hitler estava fascinado pelo projeto. Em seu bunker em Berlim, ele estudava maquetes e desenhos do Maus com o entusiasmo de uma criança com um brinquedo novo. Para ele, o tanque representava a supremacia tecnológica alemã, uma prova tangível de que a raça ariana ainda poderia virar a guerra através da genialidade de sua engenharia. Albert Speer, ministro de armamentos do Reich, tentou repetidamente alertar Hitler sobre a impraticabilidade do projeto. Mas suas objeções eram ignoradas ou recebidas com fúria. A produção do primeiro protótipo, designado V1, começou em março de 1943 nas instalações da Krupp em Essen. O processo era lento,
e consumia recursos desesperadamente necessários em outras frentes. Cada componente do mouse precisava ser fabricado sob medida, pois nada daquele tamanho havia sido produzido antes. As rodas especiais, as esteiras reforçadas, os sistemas hidráulicos para a torre, tudo precisava ser desenvolvido do zero. Em dezembro de 1943, o primeiro protótipo ficou pronto para os testes iniciais. O V1 ainda não tinha a torre instalada devido a atrasos na produção, mas foi equipado com lastros de concreto para simular o peso. Os testes revelaram imediatamente os problemas previstos pelos engenheiros mais pessimistas. O tanque atolava em terreno macio, suas esteiras quebravam sob a pressão extrema, e o motor superaquecia constantemente. Um incidente particularmente revelador ocorreu durante um teste em janeiro de 1944. O protótipo estava sendo transportado por ferrovia para um novo campo de testes, quando o trem precisou passar por uma ponte considerada robusta. Os engenheiros calcularam cuidadosamente a distribuição de peso, mas quando o vagão-plataforma com o mouse começou a atravessar, ouviram-se estalos ameaçadores na estrutura da ponte. O trem foi parado, e após inspeção, descobriu-se que várias vigas de suporte haviam desenvolvido fissuras perigosas. O mouse teve que ser descarregado e levado por terra. Um processo que levou 3 dias e envolveu a construção de uma estrada temporária reforçada. Apesar de todos os problemas, Hitler ordenou a continuação do projeto. Um segundo protótipo, o V2, entrou em produção com modificações baseadas nos testes do V1. Este receberia uma torre totalmente funcional com o armamento completo. Também foram planejados até 150 exemplares de produção, um número que causou desespero nos escalões de planejamento logístico do Wehrmacht. Onde eles operariam? Como seriam transportados? Como seriam abastecidos? Ninguém tinha respostas satisfatórias. Enquanto isso, a situação militar da Alemanha deteriorava-se rapidamente. Em junho de 1944, os aliados desembarcaram na Normandia. No leste, a Operação Bagration soviética destruiu o grupo de exército centro-alemão, eliminando 28 divisões inteiras. A Alemanha estava sendo esmagada em uma guerra de 2 frontes, exatamente o cenário que seus estrategistas sempre temeram. Recursos eram desesperadamente necessários para produzir armas práticas e eficazes, mas homens, materiais e tempo continuavam sendo desviados para projetos grandiosos como o mouse. Em outubro de 1944, finalmente, o V2 estava quase completo com sua torre instalada e sistemas de armamento funcionais. Os testes de tiro mostraram que o canhão de 128 mm era devastadoramente eficaz, capaz de destruir qualquer tanque aliado existente, a distâncias que tornavam o mouse praticamente invulnerável ao contra-ataque. Mas essa superioridade de firepower era irrelevante diante das limitações de mobilidade. Um teste particularmente ambicioso foi planejado para novembro de 1944. O mouse V2 deveria fazer uma marcha de 50 quilômetros até um campo de testes próximo a Berlim, demonstrando sua capacidade operacional. A marcha foi um desastre completo. O tanque quebrou 7 vezes durante o percurso. 2 esteiras se romperam sob o estresse. O sistema de suspensão desenvolveu falhas críticas. O motor superaqueceu 3 vezes, exigindo paradas prolongadas para resfriamento. Uma marcha que deveria levar 4 horas durou 3 dias. Pior ainda, o mouse deixou um rastro de destruição em seu caminho. As estradas rurais simplesmente não eram projetadas para suportar tal peso. O asfalto rachava e afundava, criando crateras profundas. Mas o aspecto mais tragicômico foi o consumo de combustível. Os 50 quilômetros de teste consumiram aproximadamente 3.000 litros de diesel precioso. Para colocar isso em perspectiva, essa quantidade de combustível poderia ter mantido uma companhia Panzer de 10 Panzer IV em operação durante uma semana inteira. Um único mouse, fazendo uma marcha de teste,
consumiu recursos que poderiam ter sustentado uma unidade de combate significativa. Os relatórios dos testes chegaram até Speer e Heinz Guderian, recém-nomeado chefe do Estado-Maior do Exército. Guderian, um dos pioneiros da guerra blindada alemã, leu os documentos com crescente horror. Ele convocou uma reunião urgente com os engenheiros responsáveis pelo projeto. Durante a reunião, Guderian foi direto ao ponto. Cavalheiros, vocês criaram uma curiosidade de engenharia, não uma arma de guerra. Este monstro não pode ser transportado, não pode atravessar terreno normal. Consome mais combustível que uma bateria inteira de tanques convencionais e é lento demais para manobras táticas. Se encontrar o inimigo, sim, poderá destruí-lo. Mas e quando o inimigo simplesmente o contornar? E quando aviões o atacarem? E quando ficar sem combustível no meio do nada? Os engenheiros tentaram defender o projeto, argumentando que com mais desenvolvimento, muitos problemas poderiam ser resolvidos. Guderian interrompeu. Mais desenvolvimento, mais tempo, mais recursos. Senhores, olhem pela janela. Os russos estão a 200 quilômetros de Berlim. Os americanos cruzaram o Reno. Não temos mais tempo. Não temos mais recursos. Cada grama de aço usada nesta coisa poderia ter sido usada em 10 tanques Panther que realmente poderiam fazer diferença na frente. A reunião terminou com Guderian redigindo uma recomendação formal para cancelar o projeto Maus imediatamente. Ele levou o documento pessoalmente a Speer, que o apoiou integralmente. Juntos eles se prepararam para apresentar o caso a Hitler, sabendo que seria uma batalha difícil. Hitler odiava cancelar projetos de prestígio, especialmente aqueles que ele pessoalmente apoiava. A reunião com Hitler ocorreu em novembro de 1944, no bunker da chancelaria do Reich. Guderian apresentou os fatos de forma objetiva e militar, evitando emoção. Ele mostrou os custos, os problemas técnicos, as limitações operacionais. Hitler ouviu em silêncio, seu rosto ficando progressivamente mais vermelho. Quando Guderian terminou, Hitler explodiu. Derrotismo. Vocês são todos derrotistas. Este tanque é a personificação do poder alemão. Quando os americanos e russos virem esta máquina, tremerão de medo. Hitler bateu na mesa fazendo os mapas pularem. Vocês não entendem o impacto psicológico? Um único Maus pode valer 10 Panther pelo terror que causará. Speer tentou intervir calmamente. Mein Führer, com todo respeito, terror psicológico não ganha guerras quando se está sem combustível, munição e homens. Cada dia que continuamos este projeto, desviamos recursos críticos de... Silêncio. Hitler interrompeu. Eu decido o que é crítico. Eu decido. O projeto continua. Mas a realidade logo tornaria a decisão de Hitler irrelevante. Em janeiro de 1945, o Exército Vermelho lançou a ofensiva Vistula-Oder, avançando 500 quilômetros em direção a Berlim em apenas 3 semanas. As instalações onde o Maus estava sendo testado e desenvolvido ficaram diretamente no caminho da ofensiva soviética. Em março de 1945, com tropas soviéticas se aproximando rapidamente de Kummersdorf, o campo de testes onde os 2 protótipos Maus estavam localizados, os engenheiros alemães receberam ordens desesperadas. Os tanques deveriam ser destruídos para não caírem em mãos soviéticas. Era uma missão triste. Destruir aquilo em que haviam trabalhado por anos. Mas surgiu um problema que encapsulava perfeitamente todo o projeto Maus. Como destruir um tanque com 240 milímetros de blindagem? Explosivos convencionais apenas arranhariam a superfície. Os engenheiros finalmente decidiram usar as próprias armas do Maus contra si mesmo. Eles posicionaram cargas explosivas especiais dentro do casco e da torre, programadas para detonar simultaneamente. Em 21 de março de 1945, as cargas foram detonadas. A explosão foi tão massiva que foi ouvida a quilômetros de distância. Quando a fumaça clareou, o V1 estava completamente destruído, suas placas de blindagem espalhadas em um raio de 50 metros. O V2 sofreu danos severos, mas não foi completamente destruído.
Os engenheiros alemães fugiram pouco antes das primeiras patrulhas soviéticas chegarem. Os soviéticos, ao descobrirem os destroços, ficaram simultaneamente impressionados e confusos. O que era aquela monstruosidade? Engenheiros soviéticos examinaram os restos do V2, fotografando e medindo cada detalhe. Eles rapidamente perceberam o que os alemães haviam aprendido da maneira difícil. Este era um projeto fundamentalmente falho. Ironicamente, os soviéticos decidiram reconstruir um mouse funcional, usando partes dos 2 protótipos destruídos. Eles acoplaram o casco do V1, menos danificado, com a torre do V2, criando um híbrido funcional. Este mouse Frankenstein foi enviado para o campo de testes de Kubinka, perto de Moscou, onde foi extensivamente testado. Os testes soviéticos confirmaram todas as suspeitas dos engenheiros alemães. O tanque era uma maravilha de engenharia, mas uma aberração operacional. Um relatório soviético de 1945 concluiu: este veículo representa o triunfo da ambição sobre a razão. É um monumento à ubris da engenharia alemã em seu período final. Não tem valor militar prático. Mas a história do mouse não termina aí. Sua existência e destino encapsulam uma verdade mais profunda sobre a Alemanha nazista em seus anos finais. O regime estava cada vez mais desconectado da realidade, investindo em projetos grandiosos e impraticáveis, enquanto ignorava necessidades básicas e práticas. Consideremos os recursos desperdiçados no mouse. O aço usado nos 2 protótipos poderia ter produzido aproximadamente 40 tanques Panther. A mão de obra especializada dedicada ao projeto durante 3 anos poderia ter produzido milhares de sistemas de armas mais práticos. O combustível consumido em testes poderia ter mantido uma divisão Panzer em operação durante semanas. E o mouse era apenas um exemplo. A Alemanha nazista estava simultaneamente desenvolvendo o tanque superpesado E-100, o canhão ferroviário Gustav, mísseis V2, caças a jato Me-262, bombardeiros a jato AR-234 e dezenas de outros projetos de Wunderwaffe, armas milagre. Cada um consumia recursos preciosos, cada um prometia mudar o rumo da guerra, e nenhum poderia superar a realidade fundamental. A Alemanha estava sendo superada numericamente em todos os frontes. A obsessão nazista com superarmas revelava uma mentalidade perigosa, que valorizava espetáculos sobre substância. Hitler e muitos líderes nazistas acreditavam genuinamente que uma descoberta tecnológica miraculosa salvaria o Reich, permitindo que a Alemanha compensasse sua inferioridade numérica com superioridade qualitativa. Esta crença os cegou para a verdade. Guerras modernas são vencidas por logística, produção industrial e recursos, não por armas maravilha. Os aliados entendiam isso. Enquanto a Alemanha produzia um punhado de tanques Tiger, extraordinariamente potentes mas problemáticos, os Estados Unidos produziram mais de 49.000 tanques Sherman. O Sherman não era tecnicamente superior aos tanques alemães pesados. Na verdade, era frequentemente inferior em armamento e blindagem, mas era confiável, fácil de manter, e podia ser produzido em massa. Mais importante, podia ser transportado, abastecido e mantido em campo com a logística disponível. Um general americano, ao ser questionado sobre a superioridade técnica dos tanques alemães, respondeu pragmaticamente: sim, um Tiger pode destruir 5 Shermans, mas nós sempre temos 6 Shermans. Esta era a realidade que a liderança alemã se recusava a aceitar. O mouse personifica a tragédia da estratégia alemã tardia. Era um tanque magnífico em especificações de papel. Sua blindagem era impenetrável. Seu canhão era devastador. Mas especificações em papel não ganham guerras. O mouse não podia ser produzido em números significativos. Não podia ser transportado estrategicamente. Não podia ser abastecido em campo. Não podia manobrar taticamente. Era uma fortaleza imóvel em uma era de guerra móvel. Existe uma história apócrifa, possivelmente lendária, mas que captura perfeitamente o absurdo do mouse.
Supostamente, durante os testes finais em 1945, um jovem tenente alemão observando o tanque virou-se para um engenheiro e perguntou: "Mas como levamos isso até o inimigo?" O engenheiro pensou por um momento e respondeu: "Talvez possamos trazer o inimigo até ele." Hoje, o único MAU sobrevivente está em exibição no Museu de Tanques de Kubinka, na Rússia. É um espécime impressionante, atraindo milhares de visitantes anualmente. Pessoas ficam ao lado dele, maravilhadas com seu tamanho absurdo. É fácil imaginar-se em 1944, vendo esta máquina pela primeira vez e pensando: isto é invencível. Mas convido você a olhar mais de perto. Observe as esteiras complexas que quebravam sob o próprio peso. Veja o motor que superaquecia constantemente. Considere o compartimento de combustível que precisaria ser reabastecido após apenas 60 quilômetros. Pense nos milhares de homens-hora desperdiçados em sua construção. Reflita sobre as dezenas de tanques práticos que nunca foram construídos porque recursos foram desviados para este projeto. O Maus não chegou tarde demais apenas cronologicamente, aparecendo quando a guerra já estava perdida. Chegou tarde demais conceptualmente, sendo um conceito ultrapassado antes mesmo de ser concebido. Representava uma filosofia de guerra que já estava obsoleta. A ideia de que poder bruto concentrado poderia superar mobilidade, números e logística. A Segunda Guerra Mundial foi decidida não por superarmas, mas por produção industrial, mobilização total, superioridade aérea e capacidade logística. Os aliados venceram porque podiam produzir mais, transportar mais rápido, abastecer mais eficientemente e substituir perdas mais rapidamente. Cada Maus produzido afastava a Alemanha desta realidade, um passo a mais na fantasia de uma vitória tecnológica miraculosa. Há uma ironia final digna de nota. O Maus pesava 188 toneladas. O programa Manhattan, que desenvolveu a bomba atômica americana, custou aproximadamente 2 bilhões de dólares e envolveu 130 mil pessoas, mas a bomba Little Boy, que destruiu Hiroshima, pesava apenas 4.400 quilogramas. A era das superarmas terrestres havia terminado antes mesmo de começar. O futuro da guerra não estava em tanques colossais terrestres, mas em armas que podiam ser carregadas por um único bombardeiro. O Maus permanece como um monumento à ambição desmedida, à desconexão da realidade e ao perigo de valorizar a engenhosidade técnica sobre praticidade operacional. É um lembrete de que, na guerra como na vida, o ótimo é inimigo do bom. A Alemanha nazista perseguiu a perfeição e criou monstruosidades. Os aliados aceitaram o suficiente e criaram vitórias. Quando você vir fotos do Maus, com seus canhões imensos e blindagem colossal, não veja apenas um tanque. Veja a materialização física de uma ideologia em colapso, de um regime que havia perdido contato com a realidade. Veja o resultado final de priorizar propaganda sobre pragmatismo, espetáculo sobre substância. O Maus chegou tarde demais, mas não porque a guerra terminou antes de ser usado. Chegou tarde demais porque nunca houve um momento em que pudesse ter sido útil. Estava obsoleto desde sua concepção, um dinossauro mecânico nascido em uma era que já não tinha lugar para tais criaturas. É um tanque que nunca disparou um tiro em raiva. Nunca enfrentou o inimigo. Nunca cumpriu seu propósito. E talvez seja melhor assim. Um lembrete permanente de que, às vezes, o maior desperdício não é fazer muito pouco, mas fazer o errado magnificamente bem.